Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. E vamos aqui avançando para os últimos conteúdos aqui da disciplina condensada de sensoriamento remoto, processamento digital de imagens. As duas últimas partes do nosso curso está então relacionado ao conteúdo de fusão de imagens multiespectrais e pancromáticas, tá? E índice de vegetação, tá? Sendo que primeiro a gente vai ver a questão da fusão de imagens, ok? Então até aqui o que a gente já viu, né? Toda a questão da parte de coleta de dados de imagens, tá? A organização dessas imagens, levando em consideração a localização dessa imagem, a sua órbita ponto. O nosso local de busca foi o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Também a gente viu uma base de dados do IBGE, principalmente relacionado aos vetores do município. A gente usou como estudo de caso o município de Caldas. Tá? Então, toda a etapa, né, de composição de imagens, né, a etapa do contraste das imagens multiespectrais, né, a questão do espalhamento do histograma, né, que deu aí uma visualização mais bonita para nossas imagens, de acordo com as suas bandas. E aí a questão da composição, tá? E a questão da classificação da imagem, né, para o mapeamento do uso e cobertura da Terra. Tá? Então, até um pouco antes disso, a gente viu também, tanto no ArcGIS quanto no Spring, a questão do mosaico das imagens, né? Então, da sobreposição de dados, tá bom? A gente utilizou aí o satélite, as imagens do satélite do Cibers 4A, né, do sensor WPM, na multiespectral com a resolução espacial de 8 metros, tá? 8 por 8, que vai dar um recobrimento de 64 metros quadrados aproximadamente. E isso a gente viu também na aula passada, a questão dos termos que a gente viu na disciplina passada, então relacionado a, a resolução espacial, resolução espectral e resolução radiométrica, e também a resolução temporal. Também está presente na plataforma, né? Além das videoaulas, pegando aí esses aspectos práticos, né, do processamento de imagens. Então foi esse o caráter da disciplina, uma disciplina com caráter bem prático, né? Também uma apostila, tá? Uma apostila com um tutorial do Spring, desenvolvido por um aluno, na verdade ela foi revisada por um aluno da Unesp de Rio Claro, lá do doutorado, da pós-graduação, né? Orientando da professora Paulina, certo? Na verdade, ele não é orientando, né? Ele fez estágio de docência com a professora Paulina, né? Que foi me orientando no doutorado. Então tá aqui, né? Aqui tá lá na plataforma do Google Sala de Aula para vocês, tá? A questão desse tutorial, que ele foi totalmente repaginado, ficou bem revisado, ficou bem interessante. Tá? Então, além dos vídeos, né, que hoje a gente tem essa questão do recurso do vídeo, ela é muito interessante, mas aqui traz a questão, inclusive, tanto nas videoaulas quanto nesse tutorial, na verdade está um mix, né, um condensado, né, de conteúdos relativos ao livro do Álvaro Costa, né, do livro de processamento digital de imagens, que está lá na plataforma para vocês também, tá? Então, toda a etapa aqui da parte
prática do Spring, né? Então, às vezes a pessoa se confunde um pouco com o vídeo também. Aqui tem uma descrição básica aqui de como que o Spring, né, que é um SIG gratuito, né, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele trabalha. E como ele tem essa questão de uma linguagem de banco de dados, né, até o pessoal acha ele um pouco difícil, mas não é, né? Ele tem um caráter assim, bem didático, né, o Spring. Então, ele ensina aí o analista a pensar, não pular nenhuma etapa, né, senão ele não avança. Coisa que, às vezes, o ArcGIS não faz. Né? O ArcGIS ele pensa muito pelo analista. Né? Então, inclusive, ele tem uma coisa assim de quem não é da área conseguir também trabalhar. Mas eu penso, né, que a questão da arquitetura do SIG, ela tem que ter as suas etapas respeitadas, porque você tem que entender, né, o que está entrando no SIG, né, e o que está sendo organizado, o que está sendo analisado, né, e quais são os resultados dessas análises e o que ele traz para a gente. Né? A questão da interpretação dos resultados. Né? Então, é uma parte bem importante. Então, tem bastante coisa aqui para vocês olharem. Né? Tem, inclusive, aqui a questão do histograma, também que eu expliquei na aula para vocês na semana passada, que ficou lá gravada. Né? A questão do espalhamento desse histograma. Né? Toda a banda, toda a imagem, ela tem seu histograma, né? E antes do histograma e depois do histograma, a gente tem uma questão de acuidade visual melhorada em questão aí desse quesito. Né? Então, tá aqui, né? Tem algumas outras partes aqui, né, que a gente não elencou no curso, que são também interessantes, mas assim, para o uso da Terra, né? A gente usa a questão da preparação dos dados para classificação. A gente viu também, deixa eu ver até se a gente acha aqui, a questão da segmentação, deixa eu ir lá. A questão da segmentação das imagens. Então, isso vocês viram também lá no Spring, né? Como que a gente segmenta a imagem. Preparar, então, ela para ela ser rotulada e classificada. Tá? Então, para a gente poder trabalhar. Também tem uma outra parte, né, que a gente tem a questão aqui no Spring para trabalhar. Bom, aqui antes, então, só a questão da classificação, isso a gente viu nas videoaulas também, né, como que funciona. Né? Aqui toda a etapa de preparação para essa classificação, né? A questão do limiar da segmentação que a gente trabalha, a questão das classes temáticas que a gente fornece, então, as amostras de treinamento para o SIG, a gente viu tudo isso. Né? A questão dos resultados finais, como resultado da classificação, pós-segmentação, certo, pessoal? E depois também, uma parte que é muito interessante, principalmente ao levar em consideração aí as análises multitemporais, né, a questão do registro de imagens. Então, na verdade, então, são 3 últimos pontos que a gente vai ver aqui na disciplina para vocês. Né? Já adianto para vocês que a gente vai ver, então, primeiro a parte da fusão de imagens, a questão da fusão da imagem, né? Aqui no tutorial tem um exemplo aqui feito com a imagem do Landsat 8, onde a pancromática ela tem 15 metros de resolução e as multispectrais com 30. Na prática, né, que eu vou mostrar logo mais para vocês, a gente vai trabalhar com Cibers 4A, com recorte, né, periurbano, tá? Porque 2 metros de resolução espacial, ela se traduz numa imagem extremamente pesada. Né? Então, não dá para a gente, por exemplo, usar um exemplo do município todo, né? com a imagem fusionada com a pancromática, e até por uma questão de escala também. Né? Então, 2 metros de resolução,
né, já é para uma escala grande. Então, requer que a gente faça um recorte na própria cena para a gente poder fazer o estudo de caso. A gente vai trabalhar com o método IHS, tá? Que é o chamado Intensity Hue Saturation, que é a intensidade, tá? Matiz e saturação, que também é uma forma de representação, tá? De cores, tá? Aqui no sensoriamento remoto. Lembra da composição que eu falei para vocês, né? Que as imagens ela vem sempre numa perspectiva RGB, né? Vermelho, azul, vermelho, verde, azul, tá? Então, a gente coloca, por exemplo, a banda num filtro vermelho, né? A outra banda no filtro verde e a outra banda no filtro azul. Lembra que eu mostrei para vocês um exemplo? Ou seja, se a gente coloca a imagem, né, a banda do vermelho no filtro vermelho, a banda do verde no filtro G, o filtro green, né, o filtro verde, né, e a banda do azul, tá? A banda do azul no filtro azul, que é o filtro B de blue, né, azul, a gente vai ter, então, qual cor? A cor normal, né, aquela cor que a gente está acostumado a visualizar, né, é a cor do visível, certo? Então, já vou mostrar esse exemplo para vocês dessa composição. O que a gente faz? A gente transforma essa composição RGB numa composição IHS, tá? E nessa composição IHS, né, que é uma outra forma de representação, a gente retorna para o RGB, né? Só que ao retornar para o RGB, né, a gente faz um casamento aqui, ó. No componente I, vai voltar com a banda pancromática. No componente H, vem a transformada do H. E no S, do saturation, do S, né? Então, aqui, tá vendo? 15 com 30, a gente vai ter uma imagem colorida de 15 metros, né? Por exemplo, no caso aqui do Landsat 8, tá bom? Então, por exemplo, aí, ó, a gente vai ter uma imagem fusionada, bonitona, ó, tá vendo? Né? Com mais detalhamento aqui das feições, né? Se a gente vem aqui, por exemplo, comparar, isso eu vou mostrar para vocês também, tá? A questão de uma composta normal, né? E uma fusionada. Então, percebam que aqui nesse entorno de fora, né, ela vem com menos detalhes. E aí, a hora que a gente coloca, então, o componente da fusão, olha só o que acontece. A gente vai ter, então, uma imagem mais detalhada. Certo, pessoal? Então, eu acho que a gente já pode começar. Então, eu vou vir aqui no meu Spring, certo? Certifiquem-se de que vocês estão lá no diretório C, ok? Deixa eu colocar aqui então. É bom eu mostrar essa etapa para vocês, porque é sempre assim que vocês vão abrir, né, o Spring, né? Então, tomando sempre o cuidado aí para deixar os arquivos no diretório C. Evitem deixar os documentos no diretório, por exemplo, da área de trabalho, por questão dos caracteres especiais, né? Que a linguagem de banco de dados ela não gosta muito, né? Ela não aceita esses caracteres especiais, como acento, espaços, né? Hífens, e o C2 ponto não tem. Então, é uma dica importante para vocês. Então, vou selecionar a pasta, a gente já tem aqui o arquivo que a gente vai trabalhar, e onde que eu fui? Ele já inicia aqui na tela. É aqui, ó, em banco de dados que a gente vai, sempre, entendeu? Para começar. Vem aqui em ativar, né? E ainda ele não aparece nada. Então, vou maximizar aqui a minha tela. E aí, o que a gente faz para aparecer o que a gente tinha acabado de fazer, né, das últimas aulas? A gente vem nesse item projeto aqui, ó, tá vendo? Projeto, certo? A gente tem aqui o nosso projeto de uso da terra, tá? Não mexe em nada aqui, tá bom? E vem aqui em ativar, certo? Bom, pessoal, então,
como que a gente começa a fazer esse processo? Aqui no Spring, né, eu falei que a questão da fusão ela vai funcionar melhor se a gente pegar uma perspectiva aqui do periurbano, né? Então, aqui a gente está em mais ou menos uma escala de 1 para 18 mil, 1 para 20 mil, tá? É uma escala ideal, porque a gente vai trabalhar com pixel de 2 metros. Bom, então o que a gente tem que fazer aqui? Uma operação em SIG, né, que nós chamamos de operação de máscara, de overlay. O que é overlay? É cortar, a gente vai sobrepor. O que eu falei para vocês? Eu acabei de falar o seguinte, tá? Que a gente só vai utilizar essa parte aqui que eu estou passando com o cursor, tá vendo? Né? Mas para pegar só essa parte que eu estou passando com o cursor, essa espécie de retângulo, a gente tem que criar esse retângulo. Então a gente vai criar um shape, vai criar uma representação vetorial aqui, tá? Para poder recortar, tá? A imagem, tá? As bandas, tá? E a imagem pancromática também. Tá? Então, trabalhar tudo no mesmo padrão. Isso em SIG é importantíssimo, tá? E aqui isso se aplica também. Então, como que a gente começa? Então, vocês podem observar, né? Tudo que a gente já tinha feito aqui, a gente pode aproveitar, né? Mas aqui a gente tem esse modelo de imagem. Esse modelo MNT a gente não chegou a usar aqui, não foi o caso. Mas o temático, lembra lá quando a gente foi fazer a validação, né, do índice capa, que a gente criou um monte de quadradinho, de retangulinho, para poder associar com pontos e ver qual tinha sido a acurácia da classificação? Então foi mais ou menos assim. Aqui é a mesma coisa. A gente vai criar então um retângulo aqui em cima, tá? Para poder recortar a imagem. Por quê? Porque senão, a imagem sendo muito pesada, a gente não vai conseguir trabalhar. Como que a gente faz então? A gente vem aqui em plano de informação, a gente vai criar esse retângulo e vai editar ele, ok? Vem aqui em plano de informação, a gente vai trabalhar com esse CAT temático mesmo, certo? E aqui, eu vou vir aqui com um prefixo REC de recorte, URB, tá? Que vai ser a nossa área de caudas. REC, URB, de recorte. E aí eu venho aqui em retângulo envolvente, tá? Eu pego aqui o nosso projeto, executo, maravilha, né? E eu vou criar. Criou, eu já posso fechar. Olha aqui, ele criou o REC URB, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma edição vetorial. Então, a gente vai, de fato, editar esse shape, né, esse retângulo aqui em cima. Então, a gente deixa ele selecionado. A imagem já está selecionada aqui também. Tá? Venho aqui em edição vetorial. Tá? Em edição vetorial, né, eu vou pegar aqui o meu cursor de voo, né, vou vir um pouquinho mais para cá, deixar ele bem centralizado. E eu vou editar esse shape, então. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, né, nesse modo aqui, tá? Ou aqui também dá, tá? É possível. Eu vou preferir vir aqui, tanto faz, criar retângulo, certo? E aí eu vou desselecionar aqui o cursor de voo, tá? E aí, eu estou com o cursor aqui, Com o botão convencional do mouse, né, o botão esquerdo do mouse, eu clico uma vez. Tá? Olha só como que eu vou fazer. Estou aqui no criar retângulo. Tá? Eu clico, deixo apertado o botão do mouse e arrasta. Arrasta e pega aqui o periurbano aqui, Pega essa região de caudas aqui, tá vendo? Solta. Aí solta, né? Eu clico com o botão direito, né? Ele finaliza. E aí tem a função aqui de ajustar a topologia, de confirmar, tá? E
certo? E ele vai falar aqui das linhas salvas. Eu vou colocar aqui sim. Olha aqui que ele mudou agora a cor aqui, ó, certo? E eu venho aqui em poligonizar. Poligonizar, ele vai de fato transformar isso aqui num retângulo. Então venho aqui e maravilha. A última etapa, tá, é associar isso aqui com uma classe temática. Não que a gente vai trabalhar com o uso, mas é para batizar ele como um retângulo. O que a gente tem aqui como classe? Eu venho aqui então, editar classe temática, deixa eu fechar aqui e voltar para vocês. Ó. Aqui, ó, classes, certo? Estou aqui em classes e aqui eu venho aqui em polígono, né? Aí, gente, pode ser qualquer classe, é só para a gente poder ter um retângulo para depois recortar, né? Aproveita qualquer uma dessas aqui, ó, corpo hídrico, pastagem, solo exposto, tá? E coloca aqui, ó, pode clicar em cima aqui do retângulo, ele vai ficar azul, né? E aí eu venho em fechar, certo? Tá feito o nosso polígono, maravilha, né? Ah, mas ele está todo azul, assim, não tem problema. Isso aqui, gente, vai ser um instrumento, uma ferramenta, para a gente só cortar a imagem, entendeu? Então, vocês vão ver como que vai ser o resultado disso aqui. Eu venho aqui em sair, né? E sair da edição vetorial, né? E aí ele sai, tá aqui com como que se diz? O retângulo em cima. E agora, gente, eu posso até tirar aqui a questão das classes. E agora eu vou, de fato, começar a cortar a imagem com o retângulo. Mais uma vez, por que a gente está fazendo isso? Tá? Para poder diminuir o tempo de processamento por causa da questão do volume de dados da imagem de satélite, senão ela vai ficar muito pesada para trabalhar, né? E é comum também acontecer do Spring fechar, né? E também, vou repetir para vocês, não tem sentido a gente trabalhar com o município inteirinho com imagem pancromática, questão de escala, né? A gente trabalha com uma imagem de 2 metros de resolução para uma escala maior, tá? Para um nível de zoom de detalhe maior. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó, na imagem, certo? Eu vou selecionar, primeiro, a gente está aqui no 432, né? Pode ser a 321, tanto faz, desde que ela seja multiespectral. Vamos lá, vamos selecionar aqui. Então, pessoal, a gente, por exemplo, pode selecionar essa B2 recorte novo, que a gente já tinha selecionado, certinho, né? E aí, ó, olha só, que imagem que é essa? Essa aqui, ó, certo, gente? É a imagem do próprio município, a gente vai recortar agora com uma área menor ainda, como vai ser a área do urbano, tá? Muito bem. Bom, então olha só, pessoal. Então, estou aqui com a banda 2 recortada, né, com o município de Caldas, tá? Aquela que a gente já usou, né, para as outras funções. A gente vai recortar essa banda 2 aqui, ó, tá? Como que a gente vai fazer? Tá? A gente vai vir aqui, então, em imagem, certo? A gente vai vir aqui, cadê aqui? Recortar plano de informação, tá? Certo? E aí, olha que interessante, ó. Ele coloca aqui o PI ativo, que é a própria imagem recortada aqui do município de Caldas. E aqui ele vai pedir a máscara, ó. Tá vendo? Então, a gente vem aqui em PI, tá? E aí, do temático, né, que ele oferece essas possibilidades para a gente, ó. Olha, tem lá o que a gente já fez e tem esse RecUrb aqui que a gente acabou de criar. Olha só que interessante. E aí eu puxo um pouquinho para cima e executar, né? Aí ele vai abrir o retângulo aqui para a gente, né? Eu vou dar um pouquinho mais de zoom, tá? Para mostrar ele aqui. Venho aqui com o cursor de voo, põe um pouquinho para cima, desseleciono a opção do cursor de voo
E olha que interessante, eu clico dentro, ó, ele ficou vermelho. Quer dizer, ele já preparou o ambiente para a gente fazer o recorte dela. Tá? E aí eu fecho essa janela auxiliar, né? Ele volta para essa janela do recortar plano de informação. Né? Então, com a máscara do RecUrb, que foi o shape que a gente criou lá na edição vetorial, né? E aqui B2, como que vai chamar a imagem? B2, recorte caudas, ele está colocando 1. No lugar do 1, a gente pode colocar urb. Por quê? Porque Caldas é um todo, né? E o urb é só o urbano, do periurbano de Caldas. Aí a gente vai ter o recorte, ó. Quer ver, ó? Vou colocar aqui executar. Ele está fazendo. Aí, ó. Aí ele recortou justamente o que interessa para a gente, ó. Né? Eu vou usar um pouquinho essa janela auxiliar aqui, né? E olha que interessante, ó. Ele recortou só essa parte aqui para a gente usar como ambiente para a nossa atividade da fusão. Tá? Então, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa para as outras. Eu fecho aqui, tá? Eu vou, evidentemente, fechar aqui também. E agora, tá vendo que ele está aqui selecionado o B2 recorte caudas. Agora, qual que eu vou fazer? Eu vou recortar a banda 3. B3 recorte caudas. Vou colocar aqui o M. Então, estou preparando o ambiente aqui do recorte. Certo? Aqui eu vou vir em imagem novamente. E aqui eu vou vir aqui em recortar plano de informação. Tá? E ele justamente já coloca, né, qual que é o PI que está ativo aqui, ó, B3 recorte caudas. Né? Então, posso colocar o urb aqui também. Tá? E aqui a gente seleciona a máscara. Né? Não vai colocar executar aqui, senão ele não vai dar certo. Ó. Coloca aqui o PI. Mais uma vez, né? Ele vai perguntar para a gente qual que é. A gente clica em cima do RecUrb, executa. Ele vai voltar aqui no quadradinho. Pode já clicar no quadradinho, né? Se quiser. Ou dar um zoom, né? Às vezes está muito pequenininho, por questão da imagem. E eu venho com o cursor de voo, arrasto aqui para cima, tiro e seleciono. Ó. Ficou vermelho dentro? Perfeito. Fecha aqui a janela auxiliar. Aqui a nossa máscara, né, o nosso overlay. Né? E B3 já está certo, acho que a gente já tinha mudado. Pronto, fizemos uma. Falta mais uma. Então vamos executar essa aqui primeiro. Né? Executa. Aí, ó. Fez a nossa banda 3. Pode fechar, né, do mesmo modo que ele fez para 2. Né? Fecho aqui também e vamos pegar a banda 4. Né? Banda 4, recorte caudas. E aí eu venho aqui no Mzinho do monocromático. Aí, ó, ele veio para a banda do infravermelho próximo. Muito bem. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Imagem, recortar plano de informação. Vamos aqui, B4, recorte, Caldas 1. Vamos colocar o urb, que é o periurbano ali de Caldas. E aqui a gente vem para o PI. Vamos para o PI. Coloca aqui RecUrb. Se não aparecer o executar aqui embaixo, é só movimentar essa janela aqui. Né? Coloca aqui, executar. Certo? E aí a gente vem aqui, ó. Né? Bom, deixa eu ver se ele vai deixar executar. Aí, ó, já ficou vermelhinho. Quem quiser aumentar, pode aumentar. E pode fechar aqui, ó. Fechou. Fez, né? PI ativo. B4, recorte caudas, urb. PI, RecUrb. Tá? Do recorte urbano. O shape que a gente tinha criado naquela outra etapa. Executar. Beleza. Pode fechar. Muito bem, fecha aqui de novo, certo? Eu não sei se vocês chegaram a fazer, se a gente chegou a fazer no outro, pessoal, mas eu vou pedir para vocês, deixa eu desselecionar aqui, antes disso, né? Mostrar aqui que ele fez, né? Aqui em R, aqui em G,
aqui em B. Depois a gente pode fazer o exercício do contraste aqui também, antes de montar a fusão, certo? Então, vou tirar aqui. Agora, o que é importante aqui? A gente tem que ter a imagem da pancromática, né, gente? A gente tem que colocar a pancromática aqui para poder trabalhar. E a pancromática, lembrando, né? O que a gente fez aqui, ó? Nessa B2 aqui, recorte. É o seguinte. A gente tem que trazer, então, pessoal, a imagem pancromática. Qual que é essa imagem? Justamente, ela está aqui na órbita ponto do 203/141, tá? Então, fiz um teste aqui, por exemplo, ó, eu coloco ela aqui, a 203/141, tá? Só para constar, o município de Caldas está aqui. Vamos ver se vai bater com o que a gente já recortou, tá? Isso, bate certinho, né? Então, como que se diz? Aqui da órbita ponto 203,141, ele bate certinho. Muito bem. Então, é essa órbita ponto que a gente vai pegar da banda zero, que é a pancromática. Tá? Então, a gente vem aqui, tá? Importar dados vetoriais e matriciais. Tá? A gente vem aqui em arquivo, tá certo? E vamos procurar lá a nossa imagem, pessoal. Vamos ver lá. C2 pontos, vamos procurar Caldas, uso da terra. Vamos achar a pasta que a gente está trabalhando aqui. Então, eu achei aqui a minha pasta, estava no outro lugar, na verdade, mas que tem aqui as imagens, né? Então, tem a WPM PAN e é a 203,141. Lembra, pessoal, que eu falei? Tá? Então, inclusive, está aqui a marcação dela aqui, ó. 203,141. Eu venho aqui nessa opção, né? A SC2 Spring. Eu vou selecionar aqui TIFF e GeoTIFF. E vai aparecer aqui, ó. E vai aparecer a banda zero, tá? Que é a banda pancromática de 2 metros, que a gente já tinha feito download, né? Aí eu abro ela, ok? Vamos expandir a área do projeto que ele está pedindo para a gente, sem problemas. Vamos lá. Aqui a projeção, tá? E o datum, tá? Ele tá aqui na projeção do WGS 84, tá? E vamos ver aqui como que a gente vai mudar ele, porque a gente tem que transformar ele para Sirgas 2000, tá? Fuso 23 Sul, tá? Só um minutinho aqui. Ó, pessoal, então quando você põe, um detalhe importante, quando você coloca a banda zero para carregar aqui, né, tem que ir com muito cuidado, não ficar apertando toda hora o botão, porque olha, só a preparação para ler a imagem, para poder ver a questão da projeção e do datum, né, e do fuso, nossa, é bem demorado, porque é uma imagem de 2 metros de resolução que a gente vai cortar. Então, olha como é lento que o processo, tá vendo? Então, recomendo para vocês não ficar apertando o botão muito repetidas vezes. Clica, espera ele carregar. Só depois que a gente vai mexer aqui, tá, pessoal? Inclusive, eu vou pausar o vídeo de novo. Isso aqui é uma informação importante. Então, a hora que ele carregar tudo aqui, ó, aí a gente volta a conversar, certo? Então, isso vai definir o sucesso da gente aqui na operação, porque se ficar clicando, o programa trava, né, porque é um volume de dados muito grande que ele está trabalhando, e aí tem que abrir e fazer tudo de novo. Tá joia, pessoal? Então vou pausar o vídeo aqui. Bom, aí depois de um longo inverno, né? Acho que deu uns 10 minutos, para vocês verem como que a imagem é grande, né? Ele terminou o pré-processamento,
né, aquele carregamento, né, da barra de 0 a 100%. Então agora a gente pode vir aqui no Datum, ó, tá vendo? É o Datum WGS84, UTM, projeção, Sirgas 2000, zona 23 Sul, certo? Normal, executa, tá? E aí, agora ele já mudou aqui. E aí a gente vem aqui em saída, tá? E aí ele estava ainda naquele esquema da segmentação, né? Dentro lá da categoria de imagem. A gente vem então em B0, né? B0, underline, PAN, certo? E é vamos colocar aqui que é 203 barra 141, tá? Para saber, porque tem a questão das cenas também. B0, 203, 141, PAN. E aí a gente pode pôr aqui para executar, certo? Vamos lá. E aqui ele também vai carregar, ó. Podem notar que ele vai carregar aqui também. Bom, mais uma vez, né? Depois de um grande inverno aí que passou, consegui fazer a importação dessa imagem. Demorou bastante, então vou até fechar aqui, né? Então, isso olha, demorou mais ou menos uns 15 minutos, até mais, tá? Porque é a cena inteira de uma imagem pancromática. Bom, olha, o computador está até girando a ventoinha aqui, tá? Então é bom para vocês saberem, caso vocês venham aí a fazer. Então eu vou procurar ela aqui, tá? Para habilitar ela e fazer o recorte. Bom, pessoal, eu precisei tentar de novo. Foi bem trabalhoso, né? Então eu já recomendo isso aqui para vocês, tá? O seguinte. Bom, aqui tem uns barulhos de sinos aqui ao fundo, né? Eu moro aqui no centro e já são 6 horas da tarde, né? Então já faz tempo que eu tô aqui na luta aqui para gravar essa videoaula aqui com vocês. Estamos aqui há 37 minutos, mas entre tempos de paradas, tentativas e erros, aí já faz bastante tempo, né? Enfim, mas tudo bem. O que eu quero ressaltar aqui com vocês é que a imagem pancromática de 2 metros, ela é uma imagem extremamente pesada, tá? Então, eu recomendo, inclusive, vamos ver se dá até para a gente fazer no próximo vídeo, a questão desse procedimento da máscara, né, de cortar a imagem, igual eu fiz com as outras bandas, certo? Então, disso, tá? Então, muito bem. Então, vamos aproximar aqui o município de Caldas, tá? Com a imagem pancromática. Vejam como que ela demora para carregar, tá? Então, assim, de 8 metros, a gente foi para 2. Então, como que eu vou dizer? De 8 para 2 metros, são 4 vezes mais tempo e capacidade para processamento dos dados. Então, é algo aí que realmente é complicado. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na questão para a gente cortar então a imagem, igual a gente fez com as outras. Bom, então eu ativei novamente o temático, tá? O recorte urbano, vim aqui em classes e ele veio aqui, ó. Vamos chegar mais perto lá. Muito bem, vamos aproximar. Vou até pausar aqui, como ele demora bastante para processar, né? Por conta do tamanho da imagem, eu vou pausar aqui e eu vou dar mais um nela, tá bom? Bom, gente, então estamos aqui com essa imagem pancromática. Eu vou até tirar aqui Não, vamos fazer o recorte primeiro, mais fácil. Já vamos resolver isso de uma vez.
Vamos lá novamente então, porque é importante que tudo fique no mesmo número de linhas e colunas, né, em relação ao recorte, né, que eu tinha falado para vocês do periurbano, para todas as bandas multiespectrais e para essa aqui que é pancromática. Muito bem, vamos lá. Então, deixa eu selecionar aqui a imagem, ok, que ela está selecionada. Eu vou vir aqui então em imagem, e aqui eu vou vir recortar o plano de informação. Certo, muito bem, ó. Já colocou a PAN para gente, muito bem. E aqui eu vou colocar URB, igual as outras que a gente já tinha feito, tá? Aqui, URB. E a máscara é a mesma, tá? Então vamos aqui no REC URB, colocar aqui executar, vai aparecer lá o quadradinho, a gente já sabe como que é, tira aqui o cursor de voo e clica dentro do quadradinho. Se quiser dar mais um, dá mais um. Olha, ele selecionou, pode ver, tá? Tudo bem, vou dar até mais um aqui. E vou clicar dentro, vai ficar vermelho. Eu posso sair e ele vai selecionar a máscara. E talvez é possível, né, que demore um pouco também para fazer esse recorte, apesar de ser uma área bem pequena. Eu vou executar aqui e vou dar uma pausada aqui para a gente poder, como que se diz, chegar no resultado final. Beleza, vamos lá. Bom, conseguimos, pessoal, conseguimos, depois de bastante tempo. Vamos dar uma analisada aqui nessa imagem pancromática, tá? Que ela tem aqui todas as bandas juntas, ok? Certo, muito bem. Então aqui o grau de detalhes dela aqui é muito maior, né? Aqui a gente tem pixels de 2 metros, né? A gente consegue até ver a malha urbana. Eu vou até aplicar um contraste aqui para vocês darem uma olhada, tá? Aquele contraste básico, né? E aí a gente dá uma avaliada aqui, ó. Olha só que interessante, muito boa mesmo, ó. Uma imagem aí do Sybers 4A, sensor PAN, 2 metros, né? A questão da mata, né? Questão de pastagem, questão do urbano, que é o grande ganho dela, né? E o que a gente vai fazer, pessoal? Então a gente vai pegar a multiespectral, vai juntar com a pancromática e vamos fazer um casamento, né? Que é nada mais do que isso, a fusão da imagem, tá, pessoal? Eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Porque a gente só preparou os dados, né, nesses 43 minutos de vídeo aproximadamente, e aí o próximo vídeo ele fica um pouco mais focado no processo da fusão, certo? E vocês vão entender qual que é o procedimento e qual que é a intenção, né? Qual que é a finalidade da gente fazer a fusão de imagens, ok, pessoal? Então agradeço, muito obrigado por enquanto, certo? Vocês podem ver que é um processo demorado, principalmente aqui com a imagem pancromática, tá? Mas que no final o resultado, eu garanto para vocês, vai ser muito bom. Tá joia? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.